Bom dia, crianças! Tudo bem? Eu espero que sim. Como que foi a semana de vocês? Foi legal? Então, crianças, hoje a gente tem uma história que vai falar sobre os discípulos de Jesus, tá? O que eles fizeram depois que Jesus morreu. Crianças, vocês quando tem um amigo, vocês, ou um amiguinho, uma amiguinha, vocês conhecem bem um amiguinho, uma amiguinha? Vocês sabem que cor que o amiguinho gosta, qual é a cor do cabelo, dos olhos do amiguinho, da amiguinha, as roupinhas, conhece as roupinhas que ele costuma usar ou ela costuma usar, os brinquedos que ela tem. Então, assim é quando a gente é amigo de alguém, a gente conhece a pessoa, sabe? É muito importante isso. A amizade, ela tem a ver com relacionamento, com conhecimento. Então, quando a gente é amigo de alguém, a gente sabe como é essa pessoa e a gente gosta de ficar perto dela, não é isso? Então, crianças, eu vou contar para vocês, né, a experiência dos discípulos. Os discípulos de Jesus. Discípulo é uma pessoa que é seguidora, aprendiz, andou com alguém, é amigo, se relacionou com uma pessoa, principalmente uma pessoa que é tipo um mestre, uma pessoa pública, uma pessoa que ensina, né? E depois essa pessoa está apta para continuar os ensinos, ensinar para outras pessoas sobre o que ela aprendeu. Então, nos últimos 3 anos da vida de Jesus, Pedro e os outros discípulos tiveram experiências maravilhosas, incríveis, mas eu vou me concentrar para contar para vocês os últimos 45 dias de vida de Jesus e o que aconteceu, né, nesse período, os últimos 45 dias da experiência dos discípulos, que incluiu também uma parte que ele estava vivo e uma parte que ele já tinha morrido. Então, foi muito emocionante, as coisas aconteceram muito emocionantes, né? E Pedro, especialmente, ele estava muito triste, porque ele havia negado Jesus, né? Ele podia se lembrar ainda do pavor que ele sentiu quando os soldados chegaram no jardim do Getsemane para prender Jesus. E ele ficou com muito medo, né? Ele podia se lembrar disso. Ele podia ainda ouvir, quando ele fechava os olhos, ele ainda ouvia aquela frase que a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, para crucificar Jesus. E o pior de tudo mesmo, foi o sábado que Jesus, o primeiro sábado que eles passaram sem Jesus, que Jesus estava no túmulo, morto. Esse sábado foi um vazio na vida deles muito grande. Pedro, ele estava desesperado porque ele tinha negado que conhecia Jesus. E ele nunca imaginava que um dia ele pudesse falar novamente com Jesus, né? Mas eles, os discípulos e Pedro também, eles resolveram seguir as orientações que Jesus deu quando esteve no Monte das Oliveiras com ele nos últimos momentos de Jesus, né? Então, Jesus falou para eles que eles deviam esperar em Jerusalém, porque eles iam receber um poder, crianças. Eles iam receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Então, ele ia descer sobre eles e ia dar poder para eles fazerem o trabalho que eles tinham que fazer, que Jesus pediu que eles fizessem. E também, sabe o que o Espírito Santo ia fazer, crianças? Ia guiar eles, ia ensinar a Bíblia para eles, a palavra de Deus, coisas que eles ainda não conheciam direito, não tinham entendido. Aí ele ia ensinar. Mas até que, então eles estavam tristes, muito tristes, né? Mas eles se reuniram, sabe, crianças? Eles se reuniram num lugar assim, tipo uma sala que eles alugaram, bem simples, sabe? Tipo, chamava-se de cenáculo. Então, seguindo as orientações de Jesus, eles ficaram lá 120 pessoas cristãos, 120 pessoas que acreditavam em Jesus, que haviam seguido Jesus, se reuniram para esperar o que Jesus falou, que seria o poder, o Espírito Santo, né? Eles estavam, então, assim, tipo uma sala como essa aqui, ó, mais simples, né? E tipo com umas cadeiras, né?
mas assim, um monte de cadeira, um monte de gente sentada, sabe, crianças? Os discípulos, olha lá, eles estavam lembrando das coisas que Jesus ensinou e também eles estavam orando e estavam conversando com Deus, lembrando os ensinamentos que Jesus passou para eles. Eles tinham consciência, sabe, crianças, que Jesus tinha dito para eles que eles tinham que falar para as outras pessoas sobre o amor de Jesus, porque de que Jesus havia vindo do céu, que Deus havia mandado Jesus para salvar essas pessoas e quanto Jesus as amava, e que Jesus tinha feito por elas para salvá-las e que Jesus tinha morrido por elas. Eles tinham que contar isso. Mas acontece, crianças, que Pedro estava preocupado, porque eles eram 12, né? Mas só que um tinha morrido, que era Judas, que traiu a Jesus, ele se suicidou. Então, tinha ficado só 11, né? E eles estavam com medo que eles tinham que pregar o evangelho, né? Em todo o mundo, né? Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, até os confins do mundo, em todo o planeta. Só que daí eles falam assim, ai, mas é tão difícil fazer isso, né? E ainda por cima a gente está com um a menos, né? Então, sabe o que eles fizeram? Falaram assim, vamos orar, vamos pedir a Deus para que eles nos mostrem quem deve ser a pessoa que deve tomar o lugar, né? Do Judas, que vai entrar no grupo de discípulos para ser 12 discípulos, né? Porque Judas tinha morrido. Aí, sabe, queridos, ele pegou e eles tinham 2 nomes. Um chamava José e outro chamava Matias, né? Então, eles oraram, pediram a Deus, para Deus mostrar qual seria a pessoa que Deus queria escolher. E aí, eles lançaram sorte, né? E aí, pegou o nome de Matias, saiu o nome de Matias. Então, Matias ia ser o novo discípulo, né? Sabe, crianças, o que diz a mensagem de hoje da semana? Ela diz assim, os amigos de Jesus o conhecem bem. Para escolher o Matias, o que ele precisava ser? Sabe qual foi o critério que eles usaram para colocar esses 2 nomes? A pessoa tinha que ter sido testemunha de Jesus, tinha que ter andado com Jesus, tinha que ser amigo de Jesus, tinha estado com Jesus desde o começo, igual Pedro, que estava com Jesus desde que João o batizou e tinha permanecido com Jesus. Então, a pessoa que anda com Jesus, que é amigo de Jesus, ela tem qualificação para poder ser discípulo, porque a qualificação é ter estado com Jesus. É a mesma coisa. Vocês vão ser um dia uma profissão, né? E qual é a qualificação? Vocês terem ido na escola, terem aprendido com o professor, com a professora, e vocês ficaram com a professora, tiveram contato, então vocês podem exercer a profissão. Para pregar o evangelho, para fazer a tarefa que Jesus tinha dado, eles tinham que ter estado com Jesus. Essa era a característica mais importante. Porque quando a gente está com Jesus, a gente é transformado e a gente parece com Jesus. E aí a gente tem qualificação para fazer o serviço que Jesus quer que a gente faça, sabe, crianças? O nosso verso para memorizar, ele fala... Peraí que a tia vai pegar o verso, porque para decorar tudo direitinho não dá não, crianças. A tia já tá velhinha. Olha, diz assim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Vamos repetir, Walter? Vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém. Em Jerusalém. Em toda a Judéia. Em toda a Judéia. E Samaria. E Samaria. E até os confins da terra. E até os confins da terra. Atos 1:8. Atos 1:8. E a mensagem da nossa semana é: os amigos de Jesus o conhecem bem.
Os amigos de Jesus o conhecem bem. Muito bem. Então, Matias podia fazer parte dos discípulos porque Matias tinha estado com Jesus. E o fato de ter estado com Jesus tinha transformado ele. E ele podia testemunhar que Jesus amava as pessoas, que Jesus morreu para as pessoas. E que Jesus um dia foi para o céu de novo e vai voltar para nos buscar. Só quem teve com Jesus que podia falar do amor de Jesus. Tinha essa capacidade, foi transformado por Jesus, né? Crianças. E aí, crianças, os discípulos, eles estavam reunidos, sabe? E um dia Jesus apareceu para eles. As mulheres, né, que foram no sepulcro no domingo de manhã, vieram com a notícia, né? Elas subiram as escadas assim, romperam nas escadas e falaram, olha, o mestre está vivo, nós o vimos, tal. Aí eles não acreditaram muito, era difícil acreditar. Mas um dia Jesus apareceu lá dentro do cenáculo e conversou com eles. E falou isso, falou o que diz o nosso verso aqui. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas Em Jerusalém. em Jerusalém, Em toda a Judéia. em toda a Judéia E Samaria. e Samaria, E até os confins da terra. e até os confins da terra. Atos 1:8. E para Atos 1:8. as pessoas poderem fazer isso, elas tinham que ser amigas de Jesus, como Matias conhecia Jesus, como Pedro conhecia Jesus, João, né? E então a mensagem de hoje é: os amigos de Jesus o conhecem bem. Os amigos de Jesus o conhecem bem. Só quem conhece bem a Jesus pode falar do amor de Jesus para outra pessoa. Só quem viveu o amor de Jesus é capaz de falar do amor de Jesus. Então, crianças, olha, os discípulos, eles estavam lá esperando a guia do Espírito Santo, que ia guiá-los, esperando o poder que ia descer. E enquanto isso, eles estavam falando de Jesus e orando, buscando a Jesus, né? Então, olha só, crianças, os discípulos agora, nesse momento, eles estão esperando a descida do Espírito Santo, que é o poder que Jesus ia mandar. Quando o Espírito Santo vier, vai acontecer coisas maravilhosas que a tia vai contar depois, nas próximas semanas, tá? E eu acho que isso acontecerá logo, tá? Vamos ficar ansiosos por isso, para que a gente possa saber na próxima semana o que aconteceu depois deles orarem e estarem juntos falando sobre Jesus, tá bom? Quando o Espírito Santo veio para dar poder para eles. Tá, crianças? Agora a tia vai fazer as perguntinhas para ver se vocês estão craques, tá bom? Vamos analisar um pouco a história dessa semana, tá? A pergunta é a seguinte, crianças: como vocês acham que os discípulos se sentiam ao encontrar Jesus depois da ressurreição? Como será, hein, crianças? Ah, crianças, eles estavam tão felizes, tão emocionados, tão alegres, que eles não tinha uma alegria maior, não tinha como, não continha dentro deles, não cabia dentro deles. Como vocês acham que os discípulos se comportaram ao ouvir Jesus explicar as profecias acerca dele mesmo? Porque Jesus apareceu ali dentro do cenáculo, aí Jesus começou a explicar a Bíblia para eles e começou a explicar as profecias, tudo o que aconteceu. Já imaginou que coisa maravilhosa? Porque antes, sabe, quando Jesus falava para eles, que quando eles entraram em Jerusalém, Jesus falou que ia morrer, Jesus falou que aconteceu muita coisa, mas eles não queriam escutar. Eles não achavam que isso não ia acontecer. Agora, eles resolveram prestar atenção em Jesus. Aí eles passaram tempo com Jesus, Jesus explicando. E eles pararam para ouvir com calma, sabe? É muito importante a gente ouvir a palavra de Deus. Aí Jesus foi explicando, desde o Gênesis, todos os livros da Bíblia, tudo que falava sobre ele, que ele tinha que passar por isso, que ele tinha que morrer para salvar a gente, que um dia ele ia para o céu de novo, ia ressuscitar, ia para o céu e depois ia voltar para nos buscar. Aí eles entenderam, Jesus foi ensinando e eles passaram tempo com Jesus e conseguiram ouvir direitinho, prestaram atenção direitinho. Como vocês se sentiram? Ah, não, desculpa, a tia perguntou errado. Como que
vocês acham que eles se sentiram quando Jesus voltou para o céu? Porque aí depois Jesus subiu de novo, né? Ascendeu para o céu. Eles ficaram um pouco tristes, sabe, crianças? Mas foi diferente, porque é uma tristeza que eles sabiam que um dia ia ver o Jesus de novo, ia ficar sem ele agora, mas tinham certeza que um dia iam encontrar. Então foi mais ou menos uma tristeza, mas com muita esperança, né, crianças? Porque agora Jesus ia voltar um dia para buscá-los e eles tinham certeza disso. Agora, crianças, os amigos de Jesus, eles precisam conhecer bem a Jesus para poderem falar aos outros sobre Jesus. Como podemos conhecer bem a Jesus? Crianças, para conhecer bem a Jesus, a gente tem que orar, sabe, crianças? A gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que ouvir as mensagens da igreja, o pastor, a historinha da criança, a gente tem que prestar atenção, que nem os discípulos, quando depois Jesus apareceu, eles prestaram, porque senão a gente não consegue ser amigo de Jesus, a gente fica distante de Jesus. Aí, se a gente fizer isso, a gente vai ficar bem pertinho de Jesus. Jesus vai nos ajudar, nos capacitar para fazer o trabalhinho que Ele quer que a gente faça, tá, crianças? Mais alguma coisa. Crianças, essa semana a tia queria que vocês pensassem em alguém que vocês pudessem ajudar, tá, crianças? E que vocês orassem por essa pessoa. Tá, crianças? Olha, vocês podem fazer assim, tá? Pede pra mamãe e papai dar um papel vermelho, vocês recortam um coração, sabe? E na frente do coração você escreve assim, ó, Deus ama você. E atrás do coração você escreve o nome da pessoa que você pensou que precisa de ajuda, sabe? Aí você pede a Deus para te ajudar. Como fazer para ajudar essa pessoa? Como Jesus ministrava as necessidades das pessoas, ajudava as pessoas, você também tem que fazer isso, porque você é um discípulo de Jesus. Então, você pensa assim, o que eu posso fazer? Essa pessoa que eu botei o nome aqui, eu posso ajudar a limpar o quintal, eu posso ajudar a olhar meu irmãozinho, o que eu posso fazer? E pede a Jesus para ajudar, tá bom, crianças? E se vocês tiverem pedidos e agradecimentos, vamos orar pelos pedidos e agradecimentos, crianças. Olha, agora também a tia quer falar sobre a ofertinha, tá? Para vocês fazerem a ofertinha, há muitas maneiras da gente servir a Deus. Uma das maneiras que a gente tem de servir a Deus é separar um pouquinho do que a gente tem para ofertar a Deus. Deus não se importa de quanto a gente dá, se importa com a boa vontade que a gente tem de ajudar outras pessoas, tá, crianças? Então, separem a ofertinha para os pais de vocês colocarem no 7Me, que é o aplicativo de ofertas, né? E colocar lá, que é para o 13º sábado, para o evangelismo, tá, crianças? E os pedidos de oração, então, a tia vai orar, vai encerrar pelos pedidos de vocês, tá bom? Querido Deus, muito obrigada pela escola sabatina, muito obrigada pelas crianças, cuida bem delas, Senhor, proteja-as, guarde-as. Se alguma delas estão com algum problema na família, que o Senhor agora, nesse momento, ajude a resolver. Se for doença, que o Senhor possa, se for da tua vontade, curar. Se for outros problemas, Senhor, que o Senhor possa resolver pelo teu grande poder. Capacite as tuas crianças, os teus discípulos mirins, a falarem do teu amor, a estarem contigo, serem teus amigos e poder ajudar outras pessoas falando do amor de Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos e muito obrigada por tudo. Amém.